Se eu não sei o que são finanças, você não vai ter a cautela de saber que para você crescer você tem que investir. Contador, por exemplo, hoje em dia é que nem o barbeiro. Quando você acha alguém bom que vai cuidar da tua empresa na saúde financeira e contábil, é difícil você trocar, porque se você troca, pode dar ruim. Todas as pessoas, elas te acham importante enquanto você estiver iguais a ela ou menor que ela. Quando você estar igual a ela ou a supera, aquele grupo de pessoas vão lhe deixar. E agora você vai para um próximo nível. Qual é o próximo nível? Pessoas iguais a você. Hoje o empresário ele peca na questão financeira porque não foi pego de berço, não é cultural. Pô, ele precisa vender, ele precisa ter o próprio negócio, ele precisa crescer aquele negócio e acabou. Aí o resto ele aprende quebrando a cara. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do P3Cast. Prazer, eu sou o Vinícius Pugliese, sou fundador hoje da P3 Company, nossa assessoria de marketing com foco em performance comercial, e também sou o mentor do nosso braço educacional hoje, que é a Mentoria Apollo. E hoje se prepara, separa papel e caneta na mão, separa no Dorflex também, porque o nível de conteúdo que vai ser entregue hoje vai ser altíssimo. E eu tenho certeza que você investe caro em mentoria, você paga mentoria de 10, 20, 30 mil reais, e a mentoria que você paga não vai entregar o nível de conteúdo que a gente vai trazer hoje para você. Por quê? A diferença é que é muito conteúdo prático de quem vive o campo de batalha empresarial todos os dias. Então, se você quer aprender a vender mais, e não só vender mais, mas principalmente reter aquilo que você vende, se você tem uma empresa e você fala, caramba, eu estou escalando meu faturamento, mas não sobra dinheiro na última ponta, não está sobrando caixa, tem alguma coisa errada, você vai entender o que está de errado, o que você vai corrigir, como é que você também consegue lucrar mais, tanto na pessoa jurídica e quem sabe a depender do desenrolar da conversa de hoje, também na pessoa física, tá? Então recebam aqui hoje professor Heleno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o bicho vai pegar. Porque hoje a gente vai falar algumas informações relevantes. Eu vou falar um pouquinho como contador, como bacharel em direito, trazendo um pouco dessas informações relevantes e dizendo para você que é empresário ou você que é empreendedor, alguém que quer crescer, pegue os princípios que nós falaremos aqui. Serão fatos, resultados que já foram dados, mas vamos ver o que é que ele vai me perguntar. Bom demais. E antes da gente começar, se apresenta para o pessoal conhecer por quem que é o professor Heleno Rocha. A gente já tem uma história de longas datas, inclusive. Verdade. Toda vez que eu lembro da parte de investimento, finanças, contabilidade, principalmente a pessoa que faz a blindagem de empresários, pô, o senhor já vem na minha mente aqui como referência. E também já tem muita autoridade de mercado, não é que nem a Sim. galera que chega na internet para falar baboseira da sua área e não tem experiência ou case nenhum. Para quem não te conhece ainda, se apresenta aí pro pessoal. Sou alguém que começou de baixo. Mudei alguns momentos, por quê? Porque no empreendedorismo você vai observar que você tem que entender o mercado. E eu entendi que o meu mercado, ele precisava ser muito mais agressivo. Então, dentro do mesmo segmento, eu fui melhorando, eu fui trazendo um upgrade. E hoje a gente trabalha como consultor para a área pública, para a prefeitura, para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, para as autarquias, formando pessoas, trazendo uma consultoria, fazendo auditorias e trazendo uma experiência prática, mostrando para as pessoas que elas podem mudar quando elas têm uma organização. E aqui a gente vai dar um pouquinho de alguns princípios para vocês. Muito bom. E antes da gente já começar, já te dar esse presente aqui, que é o nosso livro sobre máquina de fazer dinheiro. Eu tenho certeza que Poxa, você vai rapaz, aproveitar bastante. que livro bom, viu, galera? Esse aqui vai ser de cabeceira. Só que eu aprendi também que todas as vezes que você é convidado para um lugar, você tem que presentear. Então eu vou começar primeiro pelo livro A Arte de Vender. Esse é para Deixa eu você. ver. Boa. Qualquer ideia, produto ou serviço a qualquer pessoa. Muito bom. E trouxe um outro livro meu também, A Arte de Liderar, gente. Esse aqui vai ser para Que é o você desafio da maior também. parte dos É empresários o também. desafio, ó. Qualquer pessoa, equipe ou empresa para realizar qualquer projeto. Muito bom, tá? Já vai entrar na minha lista de livros para esse E ano. para você não esquecer do Heleno, ó, Grupo H12, Soluções para a Gestão Pública, eu trago uma frase aqui: "A excelência não é um ato, mas um hábito". Isso que me fez ser o que sou hoje, um empresário de grande relevância. Não, muito bom, muito obrigado. E outra coisa, tá? Excelência é para tudo, né? Sim, Seja na empresa, na família, como cristão, como, enfim, todas as áreas da sua vida, você tem que colocar o princípio da excelência à frente o tempo inteiro. sim, sim, sim. Essa frase que você fala, quando eu falo muito em princípios, eu trago o que eu vivo no meu dia a dia, né. Eu sou uma pessoa muito família, sou um cristão praticante, Sim. e sou alguém que eu costumo dizer o seguinte: eu represento um ser maior. Então eu estou aqui com um propósito e com a missão. Então todas as vezes que as pessoas elas me chamam para algum evento, eu sempre olho para o céu e digo: "Senhor, mais uma vez, viu?
eis-me aqui, não vou esquecer de ti não, viu. Mas é isso aí. Muito bom. E vamos lá, já para começar aqui, pô, conta um pouco mais hoje dentro da tua rede de clientes. Você atende muito empresário, né? Sim, 90, 100%, todo mundo é sim, empresário. sim, 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 Tá, sim. bacana. Aí do tempo que você tem hoje de empresa, a H12 tem quantos anos? 15 anos, 15 anos. 15 Desses anos. 15 anos, o que que você percebeu hoje que são os três maiores riscos de ruína de todo empresário quando a gente fala da questão financeira? Primeiro, ele não conhece o que é finança, ele não conhece o negócio dele. 3 coisas: primeiro, ele não conhece o negócio; segundo, ele não sabe o que é finança; terceiro, ele não sabe até onde ele quer crescer. Se eu não sei o que são finanças, você não vai ter a cautela de saber que para você crescer, você tem que investir. Sim, Porque tudo que é bom, tudo que é caro, você tem que fazer um investimento. Segundo, se você não sabe aonde você quer chegar, você também vai achar que é caro. Porque você vai observar que todo mundo que chegou a algum lugar, ele não começa só. Ele tem que ter mentores. sim, Ele tem que ter pessoas que já passaram pela situação, pessoas que conseguem enxergar o que ele ainda não enxergou, porque ele, por própria característica, ele já é resiliente. Ele já é um maluco para as pessoas, ele já é um sonhador, mas tecnicamente ele é um visionário. O problema é, eu tenho força, eu tenho know-how, eu tenho experiência, mas eu não sei como começar. E o terceiro é quando eu tenho que determinar exatamente o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. sim. Porque isso é muito importante. Estamos falando aqui de uma questão chamada planejamento. Tudo começa com um plano de ação. Se eu tenho um planejamento, se eu tenho um mentor, se eu sei o que eu quero, eu vou chegar a algum lugar. E outra coisa, você tem que estar blindado, né. Se você não estiver blindado para as críticas, porque o que é interessante é, todas as pessoas, elas te acham importante enquanto você estiver iguais a ela ou menor que ela. Sim. Quando você estar igual a ela ou a supera, aquele grupo de pessoas, em determinado momento, vão lhe deixar. E agora você vai para um próximo nível. Qual é o próximo nível? Pessoas iguais a você. Pessoas que vão falar a mesma linguagem, pessoas que vão falar em dígitos que antigamente não se falava, pessoas que vão se vestir de forma diferente, pessoas que vão ter uma linguagem que vai fazer você crescer e por si só, você vai começar a se atualizar, você vai começar a estudar mais, você vai começar a buscar um nicho de mercado, um gueto, onde as pessoas falem a mesma linguagem que você. Então, você tem que se preparar. Quem quer crescer tem que entender que ele vai ser criticado, mas ele vai chegar lá. Só basta ele ser persistente e resiliente. Não, e o mais importante, né, quando a gente fala de ter um mentor ali do lado, é justamente ele ter clareza de que, pô, a função do mentor é encurtar o teu caminho de acordo com o resultado que você quer construir. Mas Perfeito, quando você não sabe o resultado que você quer construir, em qual tempo você quer construir esse resultado, foi o que a gente estava falando mais cedo antes de começar a gravação. Pô, deixar a vida me levar, qualquer caminho serve. perfeito, E aí perfeito. é o que eu vejo o caso de muitos empreendedores, principalmente quem não tem maturidade empresarial ainda, de ter visão para onde que a empresa vai, em quanto tempo ela quer chegar e o que fazer para construir esse resultado. É, ele precisa, na verdade, entender. Eu falei muito sobre planejamento, Sim. mas o planejamento é de uma forma geral. Você tem que ter um planejamento financeiro, como você também tem que ter um planejamento de ideias. Sim. Né? Eu costumo dizer que você tem que ter um inventário de ideias, plano A, plano B, plano C, mas nunca nesse seu inventário pode ter a palavra desistência. Porque uma vez que você entrou na rota, agora, meu amigo, você tem que dar o Ou resultado. dá certo ou dá Ou certo. dá certo ou dá certo. Por quê? Porque a primeira coisa é você mesmo não pode se tornar uma pessoa frustrada. Sim. Pessoas estão querendo que você não chegue, mas você é o principal responsável pelo seu sucesso. Tem uma frase que eu uso o seguinte, gente, que um dia eu fui lavador de carro, um dia eu fui alguém que trabalhou em uma oficina mecânica, e é algo interessante. A pessoa chegou para mim e disse assim: "Rapaz, você é burro pra caramba". Eu tinha 10 anos de idade. Nossa. Eu sou filho de um pai que na época era um pedreiro e minha mãe era uma doméstica. E meu pai chegou para mim e disse: "Filho, você tem 2 opções. Ou você ouve o que ele disse, que você realmente não vai dar nada para a vida, ou você ouve o que eu estou lhe dizendo. Eu não tenho um estudo, mas eu sei que para chegar a algum lugar é estudando". E minha mãe, como sempre, dizendo: "Filho, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo". Então, meus pais, eles trouxeram para mim uma consciência que talvez hoje, nesse mundo tão corporativo, nesse mundo tão tecnológico, os filhos não ouvem isso dos pais. Então eu tive o privilégio de ouvir que estudar faria a diferença. E a partir dali eu comecei a buscar, eu comecei a me atualizar, eu comecei a mesclar o que eu precisava. E no final eu me tornei esse empresário, entendendo que todo empresário ele vai ter momentos de dores,
momentos de luta e que o principal amigo dele é ele próprio. Primeiro Deus, Sim. mas ele tem que dizer para si próprio: eu vou conseguir. Então essa história é uma história relevante. Por quê? Porque você começa sonhando. Muito bom. E é legal esse tipo de história de superação também, porque o empresário que tá ouvindo a gente agora, ele vai pensar, pô, se o Elino que teve aquela base, aquela experiência, veio de baixo e conseguiu, pô, eu também consigo. Consegue. Agora mesmo vai haver um congresso aqui em Salvador chamado Congrove, né? E eu, além de ser contador, hoje eu também sou conselheiro do Conselho de Contabilidade. Estou lotado na Câmara de Fiscalização Ética e Disciplina. E é um órgão dentro do Conselho de Contabilidade julgador. Então eu preciso dar o exemplo. Sim. Eu, como contador, tenho que ser alguém que eu tenho que trabalhar da forma correta. E por que eu estou dando esse resumo e trazendo essa informação? Porque o contador, ele é o braço direito do empresário. Com O certeza. contador é ele especialista em finanças. O contador é ele que entende de negócio. O contador é ele que entende de empresa e de resultado. Então, o contador é como se fosse o médico relacionado à sua saúde, só que o contador com um médico relacionado à sua saúde financeira. Assim como o advogado é um médico que cuida da sua saúde jurídica, do seu direito. Então, nós precisamos compreender, você principalmente que é empresário, que há a necessidade de você ter um amigo chamado contador. E essa pessoa vai trazer para você as principais informações relevantes para lhe ajudar na questão tributária, para te ajudar na questão financeira, para lhe ajudar na questão, na tomada de decisão. Será que eu devo continuar com essa empresa? Será que eu tenho que mudar essa empresa? Será que eu tenho está na hora de eu mudar do simples para lucro presumido ou do lucro presumido para lucro real? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa estar com pessoas que conheçam do seu negócio para poder lhe ajudar a tomar a decisão mais assertiva. Não, e é importante isso, porque o empresário geralmente ele tá tão focado em bater meta, em vender, em tracionar o negócio com a própria força dos braços, que, pô, se ele tá focado tanto na operação, quem tá focado em blindar a operação dele? Em Perfeito. proteger. E foi o que a gente estava conversando mais cedo sobre, pô, a função um escritório de contabilidade, por exemplo, é justamente te ajudar a blindar a tua própria empresa. Você passa anos construindo um legado, uma empresa, um nome, uma referência no mercado para, pô, um vacilo tributário, um vacilo jurídico, um vacilo financeiro, ela ir pro ralo. E foi o que a gente falou, um empresário, inclusive a analogia, um empresário sem um contador é como se fosse uma pessoa construindo um castelo de areia. Totalmente. Agora, ele não pode ver o contador apenas de uma forma tão mínima. Ah, eu tenho um escritório de contabilidade. Não, não, não. Nós temos uma empresa de contabilidade. Sim. Porque estou falando aqui, o público também é para contador. Então nós temos todo o público. Nós temos o advogado que está nos ouvindo, nós temos o contador que está nos ouvindo, nós temos o industriário, nós temos todo tipo de empresário. Então, vocês precisam entender o seguinte: quem define o tamanho da sua empresa é É você. você mesmo. Eu posso chegar para o meu cliente e ele olhar para mim apenas como um escritório de contabilidade, mas não é assim que eu faço ele me ver. Eu faço ele me ver como alguém que é importante para ele. Então, por exemplo, a minha forma como falo, a forma como eu conduzo uma conversa, a forma como eu me visto, O posicionamento. o meu posicionamento, os livros que eu escrevo, tudo define uma autoridade. Então, essa pessoa não vai me ver apenas como alguém que é dono de um escritório. Ele vai entender que sou alguém que sou solucionador de problemas e ele precisa de mim. Ele tem que sonhar lembrando de Helena, ele tem que Sim. acordar lembrando de Helena, ele tem que passar o final de semana dizendo: eu preciso falar com Helena. É essa a importância que nós temos que Né, e trazer. falar que contador, por exemplo, hoje em dia é que nem o barbeiro. Quando você acha alguém bom que vai cuidar da tua empresa na saúde financeira e contábil, é difícil você trocar, porque se você troca, pode dar ruim. É, assim, o que a gente precisa compreender é, eu tenho que trazer essa pessoa como ser alguém que ele consiga enxergar e eu dou para ele a intimidade Sim. suficiente para que ele consiga me disciplinar. Opa, empresário, se você fizer isso aqui, você vai ter problema. Eu tenho que ter esse respaldo para que ele realmente possa me ouvir. Por exemplo, hoje é o último dia de declaração de imposto de renda. Imposto de renda. Muita gente vai olhar o contador apenas nessa data, mas Sim. deixa eu falar para você, esse contador que vos fala, ele vai analisar a sua receita,
Ele vai analisar exatamente o seu patrimônio, ele vai analisar as suas finanças. Ele vai ser o profissional especializado em checar se o que você está dando de informação para a Receita Federal é relevante ou não. Então, se você não ouve, se você não atende nas solicitações às quais ele lhe pede, você pode cair na malha fina. E quando você cai na malha fina, você vai lembrar do contador, porque a malha fina nada mais é do que a divergência entre a informação que eu declarei e a informação que eu tenho real. Então, existe para a Receita Federal já uma base. Quando ele lança lá o seu CPF, ele consegue enxergar seus números. A questão é, eu quero confirmar se aquilo que eu já tenho bate com aquilo que ele vai me declarar. E se a informação estiver divergente, meu amigo, eu quero que você vá aqui, venha aqui na Receita para a gente bater um papinho. Nossa, medo, né, de leão pegar. Pois é, pois é. E aí que tá, você pode ter e isso é tão importante que, pô, você não pode contratar qualquer tipo de empresa barata no mercado, Não, porque é algo de extrema responsabilidade. Um vacilo que o contador der pode derrubar sua empresa inteira. totalmente, porque, existem contadores e contadores, Sim. né. Hoje, como nós estamos na condição de conselheiro, e então eu estou aqui também enquanto instituição, nós temos muito cuidado quando a gente diz para o colega: "Colega, nós estamos aqui para proteger a sociedade do mal profissional". Por que o mal profissional? O mal profissional é aquele que não se preparou, o mal profissional é aquele que não está, eh, convicto de que ele sabe fazer aquilo ou não, o mal profissional é aquele que não está se preocupando com o cliente. Mas assim como existem mal profissional em qualquer atividade, nós temos os bons profissionais. Nós temos o profissional que ele está se atualizando o tempo inteiro. Nós temos o profissional que está buscando estudar. Nós temos o profissional que tem aquela preocupação de estar conversando com o empresário, que está tendo, dando orientações, que também interfere tanto na parte contábil, como auxilia na parte jurídica, trazendo para ele uma segurança. Então, o papel hoje do contador, do bom profissional contábil, é aquele que lhe protege, é aquele que lhe blinda, é Sim, aquele que está fazendo com que você não caia no esparro. E aí entra: será que eu, como empresário, consigo enxergar isso no meu profissional contábil? Será que eu não estou vendo apenas ele de forma diminuída como mais um? Você tem que olhar o seu contador como alguém importante. Assim como você precisa olhar para o seu advogado, assim como você precisa olhar para o seu médico. com certeza. Existe uma teoria no mercado empresarial que é a segredo da receita, não sei se você já ouviu falar, Sim, que é basicamente o empresário que tá tão focado em só vender, escalar faturamento e crescer, 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 que ele não bate, olha número e entende, tá, eu cresci com lucro, com margem de forma saudável, e aí que tá, se você não tem uma empresa que vai te blindar e falar, ó, foca em crescer, que eu foco em reter e te blinda aqui de qualquer tipo de BO. Ele acaba se perdendo, porque no final das contas faturamento não é lucro. é porque na verdade as pessoas elas trabalham geralmente no custo, a gente trabalha, a gente chama de markup. Sim, É quando você tem o valor do seu produto mais a despesa. Você não está se preocupando com o lucro. E aí, muitas das vezes, você na hora de mensurar o preço, de precificar algo, você não sabe precificar. Você vai numa casa. Ah, eu acho que eu vou ter 30% de lucro, então eu vou botar quanto foi o produto? O produto foi R$ 1. Vou colocar 100%, vou vender então por 2. Vou colocar mais 30% do meu lucro, então ele vai ser R$ 2,30. Espera aí, meu amigo. O seu combustível, o seu funcionário, os seus impostos, entra onde? Então, se você não tem uma planilha que possa trazer para você a realidade de quanto custa aquele produto, inclusive analisando quanto tempo ele vai ficar parado ou não, você está perdendo dinheiro. Porque o fato de eu ter dinheiro financeiramente na conta, não quer dizer que contabilmente eu estou bem. sim. Então, às vezes, você tem 100.000 na sua conta, mas você está devendo 200. E aí um erro do empresário. Ele não respeita o que a gente chama de princípio da entidade. É quando eu tenho que discernir o dinheiro da empresa e o meu dinheiro. A maioria dos empresários, É a ele mesma coisa, né? termina misturando. É, E ele diz que ele não está ganhando dinheiro. Então, quem é que paga a prestação do carro dele? Quanto na maioria das vezes ele coloca o carro em nome da empresa, mas muitos colocam em nome dele. E quem paga é a empresa. é. Como é que ele justifica? Quem é que faz o mercado? Quem é que paga as viagens? Quem é que paga
as passagens ou combustível. E como é que eu justifico? Porque na maioria das vezes ele não tem, o comprometimento de pegar aquele ticketzinho e levar para a empresa dele para lançar na contabilidade. E naquela hora ali vai ser maquiada a informação. Então ele não tem uma informação real. Então se ele, no final do mês, for analisar as contas dele, quanto realmente eu estou tendo de lucro, ele não sabe. Ele só está preocupado com o lucro, mas quanto eu tenho de despesa fixa? E prejudica a própria tomada de decisão. Totalmente. E ele fica na mão de quem? Dos bancos. Porque o banco por si só, quando ele te empresta o valor, ele já deixou claro ali no seu contrato que vai ser débito em conta. É. Então, na data certa, meu amigo, faça chuva, faça sol, ele já deixa lá provisionado. Quando o valor entra, lep, Já come o ele dele. já pegou a parte dele, entendeu? Sim. Então, assim, o empresário, ele hoje tem que ter essa checagem, ele tem que ter essa avaliação. E esse profissional, nós como contadores, somos os profissionais mais estratégicos para ele. Por exemplo, o contador, o bom contador, ele vai conhecer também de direito do trabalho. Heleno, como assim? A partir do dia 26 agora, por exemplo, entrou em vigor a nova atualização da NR1, norma regulamentadora número 1, onde essa norma normalmente, simplesmente ela está dizendo, a partir de agora, burnou, assédio moral ou falta de uma colaboração dos colegas ou da liderança, isso pode trazer para você problema psicológico para o seu funcionário. A gente chama isso de riscos psicossociais. A partir de agora, todo empresário precisa ter agora um domínio próprio. Ele não pode mais bater na mesa, ele não pode simplesmente pedir para o seu funcionário que faça algo que não tem um planejamento e seja uma meta que seja inalcançável. Ele não pode mais. Por quê? Porque aquilo ali hoje vai criar nele o quê? Uma síndrome do pânico. Vai criar nele o quê? Um Burnout. burnout, É, burnout. que é o burnout, que é quando você está o seu esgotamento psicológico está no seu limite. Ansiedade. A ansiedade. Então, assim, isso, quem é que informa? É o contador. Quem é que orienta? É o contador. Assim como o contador orienta o empresário, por exemplo: "Ó empresário, você sabe que é necessário você ter um PGR". Quem faz o PGR é o técnico ou engenheiro de segurança. Mas quem é que orienta? O contador. Um programa gerenciador de risco. "Olha, você precisa ter um PCMSO". "Ô professor, um PCMSO, que sigla é essa?". É um programa médico de saúde ocupacional. Então todo trabalhador, quando ele entra numa empresa, ele é obrigado a fazer o exame médico admissional, o periódico, e tem que fazer o demissional na sua saída. Quem é que orienta? Quem orienta é o contador. Quem é que vai dizer qual vai ser o valor do seu prolabore e orientar que o seu prolabore é uma verba que ela tem que ter incidência em INSS e que você está se ajudando, porque você não deixa de ser um segurado da previdência social. O contador está te orientando a você estar guardando dinheiro para a sua aposentadoria. Quem é que diz para você, de cada valor que você recebe, você tem que guardar? Por quê? Porque você tem que ter a reserva de emergência. Quem é que orienta? É o contador. Quem é que vai dizer para você, na hora que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, será que todos os valores que estão lançados são reais? Como é que você tem uma casa de 1 milhão e você diz que o seu prolabore é 15 mil? A conta não fecha. Então a conta não fecha. Então você tem que ser inteligente para entender que existe uma distribuição de lucro. A pergunta é: na contabilidade, todas as informações que você mandou para mim, contador, elas, quando lançadas, vão ter realmente como base, como resultado, um valor que lhe dê essa retirada mensal para justificar a compra ou pagamento de uma casa de R$ 1 milhão? Então são detalhes que muitas das vezes o profissional, ou seja, o empresário, ele não se preocupa. Sim, Ele só quer o resultado. E ele despreza o contador, achando que o contador vai ser substituído por um IA. tem como não. Você não tem como fazer isso. Então o contador, de novo, passa a ser um dos principais profissionais, aquele que vai te orientar financeiramente e também no seu patrimônio. Muito bom. E outra coisa importante, você acredita que, por exemplo, se existisse mais conteúdos voltados para a educação financeira, desde o colégio até a faculdade, facilitaria a vida do contador? Facilitaria porque nós não temos educação financeira. Zero. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. Uma já é empresária, que é a Giovana,
está com 24 anos, é empresária e é publicitária. Eu tenho as minhas outras 2 filhas, a Esther, que tem 16, e a Raquel, que tem 10. Por exemplo, minhas filhas, eu já oriento elas a guardar, mas eu a oriento com o exemplo. Então, por exemplo, minhas filhas, desde cedo eu pago para elas, para cada um, R$ 300 de previdência privada. O que eu faço para mim, eu faço para elas. Eu tenho 3 previdências privadas, além de pagar também o meu INSS. Sim. Então, Helena, você tem previdência privada e você tem INSS. E na minha previdência privada, eu tenho um seguro de vida que eu posso usar enquanto estou em vida. Então, por exemplo, eu tenho um predial. Predial, né? Predial. É um que você utiliza Hã. caso você tenha um problema. Por exemplo, eu pago algo que é chamado quebra-ossos. Sim. Então, se eu me machuco, se eu jogo bola e eu quebro o pé, Aí eles estipulam um valor, eles né? me dão um valor mensal enquanto eu estiver ali, Sim. com um problema. Então, se nós tivéssemos dentro da família alguém que já consegue enxergar a finança como um objeto de prazer, no sentido de eu renuncio agora e lá na frente eu vou sorrir. A colheita vai ser A abundante. colheita ela vai ser abundante. Então, quando a minha filha diz: "Pai, eu quero comer isso aqui, final de semana está chegando", eu disse: "Filha, vamos fazer aqui um trato. Eu tenho que te dar a sua mesada, mas vamos pensar, eu te dou essa mesada e mesmo assim eu vou ter que pagar para você o lanche. Se você vai para o cinema, eu vou ter que pagar o seu cinema e eu vou ter que pagar o lanche. Se você vai sair com uma coleguinha ou você vai para uma festinha, você vai pedir para eu comprar o presente. Então, o que é que eu já faço? Eu não lhe dou nada disso e eu aplico R$ 300 todo mês. Tá legal? Tá legal. E assim é feito. Minha filha, ela não é frustrada, minhas filhas, elas não são frustradas, são meninas que elas conseguiram entender. E eu faço com que elas entendam que nós temos uma vida razoável, mas em função de renúncias. Ela não precisa trazer para minha filha a situação da dificuldade que eu tive ao longo da minha vida, porque foram processos. Sim. E para você chegar a algum lugar, você tem que passar pelo processo. Então, sim, a educação financeira ela é necessária. É necessário você saber quanto custou algo, porque pela experiência você só valoriza aquilo que você tirou do bolso. Quando você recebe algo sem você ter força ou você ter colocado qualquer tipo de energia, aquilo ali não está lhe ajudando. Principalmente se você tiver aquilo sempre, você com certeza não vai valorizar. Então eu ensino as pessoas a aprender a poupar, a aprender a guardar. Heleno, guardar e poupar é a mesma coisa? Não. O guardar é quando você vai guardar, mas para um momento em que você poderá utilizar. O que é o poupar? O poupar é onde você não vai mexer nunca. Sim. É a sua reserva de emergência. É aquela que fica debaixo do colchão. Chuva ou faça sol, você poupou. Tá lá. Heleno, mas não seria o contrário não? Não, 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 não. O poupar é 7 chaves. O guardar é algo que você sabe onde está. O poupar, eu tenho uma poupança que eu não sei a senha. Boa. Pô, professor, e aí? Por que você não tem a senha? Porque eu não quero ter a senha. Porque nós somos muito imediatistas. Sim. Na primeira situação, você sabe a senha, você vai lá e aí eu faço o Usa. contrário. Muito bom. Eu tenho esse valor que eu guardo quando eu tenho uma necessidade, né, e tenho um valor que eu poupo. Muito bom. E aí, por isso que eu te perguntei, porque, por exemplo, hoje o empresário ele peca na questão financeira porque não foi pego de berço, não é cultural, ele não aprendeu desde o início. Ele aprendeu que, pô, ele precisa vender, ele precisa ter o próprio negócio, ele precisa crescer aquele negócio e acabou. Aí o resto ele aprende quebrando a cara com o tempo. Lembra que eu falei sobre o princípio da entidade? Sim. O princípio da entidade, de uma forma bem técnica, é quando você mistura o que você ganha Sim. com a sua vida pessoal. Bem, vamos pensar. A partir do momento que você é empresário, você tem que discernir que existem 2 contas: a conta da pessoa física e a conta da pessoa jurídica. Com a conta da pessoa jurídica, chegou o final do mês, não chegou? Chegou o final de semana, não chegou? Sim. Bem, pegue o seu cartão da pessoa jurídica e deixe na sua empresa. Não ande com ele na sua carteira. Boa sacada, boa sacada. Por quê, Heleno? Porque outra coisa, o Pix, coloque em um celular diferente. Eu tenho 2 celulares.
Eu tenho um celular onde eu tenho a minha conta pessoa física, ok? Onde ali eu tenho o meu Pix, que é limitado, Sim. mas eu tenho o outro celular que é da conta pessoa jurídica, que ali eu não tenho só uma conta. Eu tenho várias contas jurídicas. Automaticamente eu tenho um volume maior de receita. Heleno, é tentador você andar com os 2, né? É tentador, querido. Mas muitas das vezes eu deixo esse que tem o Pix da empresa dentro do carro ou às vezes até na empresa, para eu não ser, para eu não desejar Sim. gastar. Porque quando você vai para um shopping no final de semana, principalmente quando você está com criança, meu amigo, você sabe que você está com o Criança, mulher. cartão de crédito da empresa e você sabe que o seu limite não é, você não chama R$ 1.000 de meu dinheiro. É. Você tem um limite ali de 10, de 20, de 15, de 30 e você acha que é seu. Só que em algum momento a conta vai chegar. Ou você fala assim: "É só essa compra aqui?" E não é. E você se empolga, você se torna mais bonito, você se torna uma pessoa mais interessante, você agora se Aumenta a torna mais autoestima. impulsiva, a sua autoestima, você vai comprar um terno, eu amo terno, você vai Sim. comprar um terno, aí você não quer um, você quer 10. Aí já aproveita que a esposa tá ali, aí você já dá uma vai lá no tem uma loja boa, né, Hã. é a Lola, eu fui até outro dia aí rapaz, fui comprar o presente da minha filha, terminei comprando um presente para a esposa também, eu já tinha Tá. dado o presente para ela. Hã. E aí você se torna o cara. Você se acha que agora você tem, só que isso tem um preço. O dinheiro não é seu. Sim. E você está gastando porque nós temos um problema. Nós estamos sendo muito emocionais. Então, um dos problemas do empresário que não chega a algum lugar, é porque ele usa muita a emoção. A maioria dos empresários, na sua maioria, são sanguíneos. O sanguíneo, ele é um pouco irresponsável. Eu sou sanguíneo, tá? Mas eu aprendi com a vida que eu não deveria gastar quando eu não poderia, que eu teria que poupar um pouco mais e teria que segurar as minhas emoções. Você teria que ser uma pessoa mais equilibrada. E eu aprendi isso quebrando. Eu aprendi Quebrando a isso cara. sabendo que eu tinha o dinheiro, mas eu gastei de forma impulsiva quando não deveria. Então a dica que eu dou hoje é: não ande com o celular do Pix da empresa, não ande com o cartão da empresa, defina um prolabore em que realmente você pode pagar baseado no que você recebe, porque a empresa ela lhe paga. Então se eu tenho um faturamento, por exemplo, de R$ 200.000, vamos lá, R$ 200.000 eu estou falando em um imposto médio de 40.000. 20%, 20%. 200 dá 80.000, sobra 120. Se você tem um faturamento de 200, vamos imaginar que você tenha 10 funcionários não, vamos colocar 5 funcionários. Então você deve ter aí uma folha de pagamento líquida de 15.000. Então eu já estou falando, ó, 200 menos 80, 120, Menos 15. menos 15, 105. Normalmente esse empresário é ousado, ele vai ter um prolabore de 30.000. Na média vai ser essa aí. Então ele tem 105 menos 30, 75.000. Sim. 75.000, só que ele tem, olha só, ele já tirou os 30 dele. Mas desses 30, ele não vai pagar o carro não, quem vai pagar é a empresa. É, nos 30 nunca é só 30. Ele vai ter que pagar o carro, a escola da criança, É o plano de o saúde. mercado, o plano de saúde, Ah, enfim, já foi mais 20. sim. Então só para ele foi 50.000. Ele só tem agora 55 Mas mil. ele fala que o dele é Mas ele 30. disse que o dele é 30. Desses 50.000, ele tem que pagar Ele tem a escritório físico? energia, escritório físico, o aluguel, o condomínio, IPTU. o IPTU, o marketing, que às vezes ele diz que não tem dinheiro nem para pagar o marketing, É, foda. não é? Então, ou seja, o valor fixo dele, em média, é 40% do valor que sobra. Então, Helena, eu estou falando aqui do valor que sobra, sobrou 50. 40% de 50 vai dar 20, que não é um valor tão alto, mas nem isso sobra para ele. Então, qual seria o real? Se eu guardo 20% daquilo que eu recebo, eu já teria guardado 40.000. Ou 10%, é isso mesmo. Se eu guardo 20% do meu faturamento, eu já tenho 40.000 Isso daí guardado. é a reserva da É a empresa. reserva da empresa. Sim. Então, se eu recebo 200.000 de faturamento e eu guardo 20%, eu já tenho
40 mil guardado. Sobra 60, 160. Dos 160, você vai pagar imposto. O imposto, na média, vai ser 20%. Ok? Dá 17, mas a gente coloca 20. Já é mais 40. Só sobrou 120. Sim. Desses 120, quem ganha 200 mil, ele vai tirar no mínimo. Qual é o percentual saudável de um empresário para tirar de Prolabore? O correto seria ele tirar 10% do que 10% do ele faturamento, fatura. né? Mas o cara não Teoria. coloca 10, na teoria. É, Ele coloca 20 e 30, verdade. por causa da irresponsabilidade. Por isso que eu estou dizendo que quem ganha 200, ele está tirando ali 30 mil. 30 mil equivale praticamente a 25% do faturamento. E sem ele Top. guardar nada. É. Então, se eu tenho 40 mais 40, 80, 120. Eu tiro 30, sobra 90. Eu pago folha de pagamento numa média de 20 mil, sobra 70. Dos 70 mil, que seria o ideal, tá? Dos 70 mil, eu vou pagar as minhas despesas fixas. Então, se eu já tenho 40 mil, eu tô bem. Com certeza. O Já guardou. problema é quando você não fez isso. É quando você entende que 200 mil é seu. E aí o que é que acontece? Você está pagando imposto parcelado, porque você não conseguiu pagar todo, porque você ficou com pena. E quanto mais eu recebo, mais eu tenho que pagar. Então, o ideal é aí que vem o contador. É você planilhar isso. O que eu tenho de despesa fixa? O que eu tenho de despesa variável? Quando é que eu tenho valores que serão parcelados? Essa parcela termina quando? Eu tenho que ter tudo isso organizado. Ver números, né? Você tem que ver número. Por quê? Você só vai acordar quando você perceber que, na verdade, você não tem aquele dinheiro. Sim. Quando você olhar que você, peraí, cara, como é que todo mês, todo final de semana, eu estou tirando R$ 2.000? O empresário ousado é isso que ele faz. Ele vai tirar R$ 2.000, mas ele vai pagar o combustível do carro no cartão de crédito da empresa. É. Então vamos imaginar que o carro do cara seja um carro top e ele gaste no final de semana R$ 1.000, fora o que ele já tirou. Então ele tirou 3.000. São 4 finais de semana, ele já tirou 12 mil. E quando o valor chega, ele ainda tira 30. Quanto ele ficou? 42. É. E aí o cara para e pensa, poxa, mas ele vai num quimuqueca, ele vai no barbacoa, ele vai no sal e brasa, Vai dar um presente da Zara pra ele vai mulher. dar um presente para a mulher, ele vai na linha verde, ele vai em Aracaju. Ou seja, quem é que está pagando esse valor? A empresa. Com certeza não é do Prolabore dele. Não é. Mas ele acha que ele não tem dinheiro. E mais uma vez entra naquela analogia, né? Dele estar construindo um castelo de areia. Perfeito. Porque se ele não tem reserva na empresa dele, passa um mês que sai cliente e o comercial não bate meta. Perfeitamente. Principalmente se você trabalha com serviço. Sim. Porque serviço, eu tenho que sempre pensar que eu tenho que substituir quem possivelmente pode sair. Uhum. E nós trabalhamos com contrato. Todo contrato ele tem um mínimo de 12 meses. Uma projeção de recebíveis. Pronto. Só que você sabe que nós estamos lidando muito com a inadimplência. Uhum. Pronto. Que é muito comum no Brasil. Muito comum. Então vamos lá. Bota um percentual de devedores. De 200 mil foi o valor que você faturou. Sim. Mas não quer dizer que é o valor que você vai receber. E aí outra pergunta. Ainda que você seja uma empresa pequena, 200 mil, eu estou dizendo que estou falando em média de 2.400.000 ano, ok? Você, quando vai recolher seus impostos, você é caixa ou você é competência? Porque se eu sou competência, eu serei obrigado a recolher sempre. E ainda que eu não receba, eu estarei gerando a minha nota fiscal. E aquela nota fiscal, aquele valor, ele vai estar na minha base de cálculo mensal. Quando eu sou competência, você diz, Heleno, você só vai pagar o imposto quando você receber. Só que tem um problema. Quando chegar no final do ano, você não pode deixar de um imposto de um ano para o outro. Você vai ter um valor acumulado. Sim. Então é muito melhor você ter esse valor competência e se esforçar para estar pagando ele no final do mês, no final de dezembro você zera, do que você colocar ele no caixa e você sabe que, da forma que o seu cliente trabalha com você com a inadimplência, você não vai conseguir suprir esse débito.
Então aí que entra o contador, para dar essas orientações, porque muitas das vezes eu posso achar que deu certo com um amigo meu e que vai dar certo comigo, como se fosse um padrão, e não é. As empresas, elas são pessoas jurídicas diferentes. Eu posso até ter o mesmo segmento, mas a gestão é diferente. O modelo de O negócio. modelo de negócio é diferente, o meu cliente é diferente. Como é que eu lido com o meu cliente? Então, tudo isso você tem que avaliar para a sua tomada de decisão. Como eu vou precificar? Se eu sei que o meu cliente ele não paga da forma correta, será que o preço que eu vou colocar para alguém que é correto, adimplente o tempo inteiro, vai ser o mesmo preço para alguém que eu sei que é inadimplente? Claro que não. Você vai ter que se organizar. E outra coisa, tire a centralização de você. Existem empresários que ele é centralizador, tudo tem que passar por ele. Se ele não der, eh liberdade para a sua equipe, ele não cresce. Sim. Por quê? Porque ele se tornará aquele empresário cadeira dura. Que é isso, professor? Que linguagem é essa? É aquele que não sai. É aquele que ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele acha que ele é empresário. Não, 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 você é comerciante. Porque o empresário raramente ele vai na empresa. Ele muitas das vezes está numa mesa de negócio. Ele está num podcast. Numa hora dessa, ele está com outros empresários, ele está tomando um treinamento, ele está se atualizando, ele está buscando negócios. Mas o comerciante não. Ele vai com a mesma roupa, ele está ali, se vacilar, ele está com a mesma farda do funcionário, ninguém sabe E ele fica distinguir quem é ele, e ele está naquela visão naquela fechada. caixinha dele. Sim. Ele vai achar que estar com você aqui agora é uma perda de tempo. Por quê? Porque ele tem que produzir. Então, assim, empresário, acorda. Você tem que começar a avaliar que a vida de um empresário, uma vez que você escolheu isso, você tem que se adaptar à necessidade de buscar um mentor, de buscar um gueto que fale a mesma linguagem que você, de buscar alguém que possa enxergar o que você não enxerga e que você seja flexível. Porque eu, como consultor, eu chego nas empresas, eu chego hoje nos municípios e a minha função como especialista é trazer solução. Não é fazer o mesmo porque todo mundo falou o mesmo. Não, não, Sim. não, não, não. Eu tenho que trazer o diferencial. Eu tenho que conhecer o meu cliente. Eu tenho que compreender quais são os gargalos que ele tem, para a partir daí trazer uma solução mais assertiva para ele. Não, com certeza. E o mais importante do empresário que ele quer crescer, quer escalar, ele quer alcançar um próximo nível, é ele saber que o ambiente que ele está hoje vai mudar tudo. O tempo inteiro. Semana passada eu fui entrevistado pela doutora Daiana Paixão, pela Band, né, que inclusive nós estamos escrevendo mais um livro chamado, Administração 5.0. E o capítulo qual eu estarei escrevendo, que já escrevi, né, inclusive vamos estar lançando esse livro em setembro, Muito bom. e eu já fui chamado também convidado para a gente participar da Bienal do Livro, estarei lá em São Paulo no mês de setembro, entre o dia 4 e o dia 13. E aí, o que é interessante é que nesse capítulo eu falo um pouco sobre a humanização do novo funcionário 5.0. Helena, como assim? Existe uma diferença entre os funcionários do passado para os funcionários de agora? Sim. A partir de agora, você precisa uma característica básica: humanização. Porque a característica do passado era inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de você trabalhar em grupo. Hoje, você tem que ter uma característica necessária: empatia, me colocar no lugar do outro, e a humanização, entender que pessoas são pessoas. Só que nós estamos hoje com um tipo de profissional muito tecnológico, onde a exigência do mercado é resultado, resultado e resultado. E um resultado, muitas das vezes, é em cima de um conhecimento que você não tem. A Sim. inteligência artificial está pensando e você não. Você está ficando muito para trás, porque você já não consegue mais se conectar ou trazer novas ideias. Se eu entendo que a inteligência artificial ela é simplesmente um apoiador, e é assim que eu a vejo, eu coloco a inteligência artificial como se fosse o meu estagiário. O prompt é a minha ordem. Eu quero criar um dashboard. Eu quero criar uma planilha com um plano de ação, com metas alcançáveis, com a mensuração de valores
e com um prazo para entrega. Eu sei o que eu quero. Sim. E eu espero que ela faça isso. O problema é quando aquela pessoa, aquele funcionário, o atual, ele diz assim: chat, crie, olha para aí, crie tal planilha. Ele tá bom, eu vou criar. Mas quem vai analisar se a planilha está certa ou errada? Então você tem hoje uma automação que ela é exacerbada no conceito de ela me dá um resultado rápido, mas as pessoas ainda fazem análise. Sim. Então eu preciso entender o seguinte: a característica do passado era alguém que tinha que ser muito prático, muito pragmático, muito assertivo. A característica atual é: você tem que ter tudo isso, mas você tem que ter ainda a humanização. Você tem que ter ainda a sensibilidade. Você tem que ter ainda o olhar humano, Lidar com pessoas como se lidar fossem com pessoas. pessoas como se fossem pessoas. Porque hoje as pessoas estão utilizando o robô para falar com pessoas no telefone. E quando você coloca uma pessoa diante de outra, ela não tem mais habilidade. Sim. Elas estão hoje impacientes, elas não querem mais ouvir mais nada, elas hoje são totalmente preconceituosas e eu acho que o pior, elas estão totalmente inseguras. Elas não dominam mais aquilo pelo qual ela foi paga pela empresa, Sim. porque hoje ela está na mão praticamente de uma IA. De um IA. Isso daí é bizarro. Tanto é que se traz muito no mercado agora que empresas estão fazendo demissão em massa para substituir pessoas por IA, pô. Pronto, pronto. E aí se você não tiver, por exemplo, aí me foi perguntado na semana passada: "Professor, então quais seriam as características hoje de alguém para continuar no mercado?" Eu disse: "Olha, nós podemos citar aqui umas 5 características. A pessoa ela tem que ter uma visão sistêmica, que é sistêmica, ela tem que entender o sistema de um cunho geral. Sim. Ela tem que ter inteligência emocional, porque ela tem que trabalhar em grupo. Então Sim. eu tenho inteligência emocional, eu tenho que ter uma visão sistêmica, eu tenho que ter empatia, me colocar no lugar do outro, eu tenho que ter uma visão humana, tenho que ser gente. E eu acho que o principal de tudo, eu tenho que ter a vontade de querer aprender. Como assim, professor? Isso não é normal, não. As pessoas hoje elas já se acham. Elas já vêm com um currículo muito bom e elas acham que elas não têm mais nenhuma oportunidade ou não estão abertas a querer É aprender o ego, novo. né? É o ego. Então, se eu não tiro esse ego, eu não entro mais em lugar algum. Sim. Porque alguém sempre será melhor do que você. Então, a humildade, eu diria que seria essa frase. A humildade de você entender que você precisa do outro vai lhe fazer crescer. Então, essas 5 características seria a base hoje para você ter um funcionário 5.0. Não, no próprio, não sei se você já ouviu falar do livro O Ego é o seu maior inimigo. Já, Pronto, já. tem uma citação nesse livro que fala justamente isso. Ou você tem dinheiro, ou você tem ego no bolso, não dá pra ter os Perfeito, dois. perfeito. E aí quando a pessoa tira o ego do bolso, ela não vai ter dinheiro. Ela não vai ter dinheiro. Porque ela acha que ela compra tudo também, né? Sim. Ela acha que porque você tem o dinheiro, vamos lá. Se eu tenho dinheiro, eu acho que você é descartável. Se você não quiser fazer para mim, ele vai fazer. Mas vamos lá, eu não tenho dinheiro, mas tenho um ego. O problema está aí, que o seu ego, se você não tiver esse ego, e se você chegar num lugar que na adapta você não você tem que se adaptar àquela situação. E você, por ter um ego está relacionado a orgulho, Sim. você não vai baixar a cabeça. Então você não vai ser contratado, porque você vai entender que aquilo ali é muito pouco para você. Você vai começar a dizer que aquele lugar não lhe merece. Mas por que não merece? Porque talvez você tenha, na sua visão, ferramentas que lhe define. Mas se eu tirar esse trono de você, essa ferramenta que você tem, você como humano, será que esse ego continuaria? Aquela história clássica, já viu o empresário que chega e fala assim, pô, nenhuma empresa de contabilidade presta, eu sei mais que o meu contador. Pronto, o cara é igual o médico hoje. Hoje, quando você vai em qualquer lugar, a pessoa ela já se automedica. E ela já conversa com o Ela já médico, traz o diagnóstico ela aqui, já ó. traz ao médico. É a mesma coisa do contador. Não, eu estava analisando aqui, dentro do meu negócio aqui, as últimas na média de 500 empresas no meu mesmo segmento, os caras utilizaram aqui o lucro real. E aí você está me dizendo aqui que o meu ideal aqui é o simples. Certo. Mas você percebeu
que essa empresa, como ela é vista na Receita Federal, você analisou que lá ela paga certinho INSS, FGTS, imposto de renda. Você percebeu que essas empresas, elas têm em comum o seguinte: toda vez que ela faz uma compra, ela lança no CNPJ dela, então automaticamente quando se vai fazer a contabilidade dela, a informação ela já é importada de todos os lugares que foi gerada uma nota fiscal no CNPJ dela. Você percebeu que no seu caso aqui, você compra uma coisa com nota, outra sem nota? Então, para o modelo que aquela adota, não daria certo para a sua empresa. Ainda que você tenha o mesmo segmento, ainda que você tenha o mesmo faturamento, ainda que você tenha o mesmo número de funcionários, não se adota. Porque a metodologia dali, elas fazem na íntegra o que diz a legislação. O controle é muito maior, a visibilidade em relação aos órgãos fiscalizadores também são muito maiores, e você não está preparado. Se eu coloco o lucro real na sua empresa, em 2 meses você quebra e você vai dizer que a culpa é minha. É. E aí o cara: "Ah, mas aqui está dizendo". Aham. Eu posso fazer o mesmo prompt, agora colocando a informação a mais. E aí você vai ver que o resultado vai ser totalmente diferente. A galera hoje em dia se faz o próprio diagnóstico pelo ChatGPT, pô. Perfeitamente, E perfeitamente, ela acha que por fazer o diagnóstico com a IA, ela sabe mais que o médico. perfeitamente. Você sabe uma coisa que está faltando hoje, Vinícius? Por exemplo, a gente falou muito sobre humanização, né. Sim. Eu comentei também nesse podcast da semana passada, sobre por que eu hoje tenho alguém me perguntou: "Professor, por que a sua equipe é uma equipe de sucesso?". Minha equipe é uma equipe de sucesso porque, por exemplo, nós temos hoje uma coisa chamada confiança. Eu cuido do meu funcionário como gente. Então, meu funcionário, no dia do aniversário dele, ele não vai trabalhar, ele tem uma folga. O meu funcionário, se ele não estiver bem, ele não precisa ir trabalhar, ele vai trabalhar no home office. E como é que você vai saber? Eu não preciso saber, eu confio. Porque o dia que eu não confiar, ele não vai ficar comigo. Sim. O meu funcionário, quando tem um feriado, semana que vem é feriado, não é isso? É. Na quinta, na quinta-feira Eu é acho que é feriado? dia 4, se eu não me engano. É quinta, né? Pronto, né, quinta, né, na sexta-feira, pronto. Heleno, mas se você trabalha com a área pública, então a tendência natural é que meu funcionário não vá trabalhar. Aí eu incentivo, vai viajar, vai descansar. Eu quero Aproveitar com a vocês bem. família. A gente muitas das vezes eu não preciso ter uma data para levá-los para almoçar. De repente eu: vocês querem comer o quê?". "Professor, mas querem almoçar o quê?". E a gente vai. Mas eu também não preciso estar no meu escritório todos os dias. Se tiver uma demanda que o pessoal precisa virar à noite, eu não preciso dizer nada, eles sabem o que tem que fazer. Então, ser um empresário de sucesso é você também entender o seu negócio e entender a sua equipe. Porque eu posso ter uma equipe, mas eles me veem como chefe, não como líder. Sim. Mas se ele lhe ver como líder, meu amigo, a sua empresa ela voa. Eles vestem a camisa da Eles empresa e é como se vestem fosse a empresa deles. totalmente. Essa é a visão. Sim. Na hora de chamar a atenção de alguns, eu chamo no meu gabinete e explico o porquê, não é o como. Por que você acha que eu estou lhe chamando aqui? Ele tem consciência quando ele errou. Mas se você inicia uma conversa ao como: "Olha, você está aqui, em função disso, disso e disso e disso", ele já se trancou. E quando você não precisa dizer o porquê, porque ele já sabe, ou você não precisa dizer o como, porque ele já sabe, você já vai direto ao ponto do porquê, você ganhou o cara ali. Porque ali eu fui um pai. Sim. Eu disse: "Eu entendo a sua situação, mas entenda a minha. Ainda que você diga que você tem uma demanda muito grande de trabalho, eu preciso que você compreenda que eu tenho um resultado, eu tenho uma data, eu tenho um prazo, eu tenho uma demanda, e eu preciso de você, porque você é importante". Então aquele cara que foi chamado a atenção, ele sai de lá com a autoestima lá em cima, porque ele ouviu uma palavra chamada o quê? "Eu sou importante". E ele vai fazer de tudo para manter aquele elogio. E melhor ainda, na minha equipe ninguém trabalha e sai antes dos outros. Ou sai todo mundo ou não sai ninguém. É a Hoje é cultura, sexta, né? é cultura. Hoje é sexta, né? Sim. "Ah, mas tem um que tem uma moto bonita que tá ali, ele já vai sair". Não, 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 não. Sai todo mundo junto ou não sai ninguém. Mas eu só falei isso uma única vez. E acabou.
E isso é legal. Isso é legal por quê? Porque isso faz com que você, como empresário, você tenha alguém que inclusive traz negócio para o seu negócio. Sim. Porque se você for a única pessoa que é o pensador do negócio, entenda, você não cresce, você só vai até aqui. Mas se você traz essa mesma visão para cada membro do seu negócio, multiplique isso vezes 5, vezes 10. Quantos funcionários você tiver, a sua visão de liderança, a sua visão, o seu conceito de negócio está entronizado neles. Sim. Então eles vão começar a trazer negócios. Você vai ter pequenos sócios. Meu negócio é assim. Muito Eu bom. tenho dentro do meu negócio pequenos sócios, eles tendo visão, eles sendo empregados. Sim. Mas sabe que pode contar É o comigo. que a gente chama hoje de intraempreendedorismo. É o cara Perfeitamente. empreender dentro da própria empresa dele. Já foi. É aquele colaborador que a máquina quebrou, ele mesmo consertou. Sim. Ah, mas eu vou levar eu tô sem máquina porque quebrou e eu vou ficar esperando. Quem tem essa mentalidade hoje dentro de uma empresa não sobrevive. Ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Ou aquele que está lá tomando um café, ou não tem, ele tá vendo que o colega tá lá cansado, ele lá para o lugar dele e ele vai massagear o colega. Eu tô percebendo que você tá tenso. Ou o outro vai lá, pega uma água e leva pro colega. Ou o outro pega um café Isso, pro empatia, pô. colega. Totalmente. E eu, em momento algum, eu preciso, claro que fico olhando pela câmera, Sim. mas em momento algum eu preciso dizer: "Tem que ser assim". Não, não, não. Eles entenderam isso, Muito bom. entendeu? E quando você chama alguém para o gabinete, não fica aquela coisa: "Tcha, tcha, tcha, e aí foi falar o quê?". Não existe isso. Porque eu deixei bem claro, dentro do meu negócio ninguém fala de ninguém, e o dia que você sentar aqui e falar de alguém, eu vou dizer assim: "Só um momentinho, fulano, vem cá, senta aí, pronto. Vinícius, o que é que você ia falar para mim mesmo?". É assim. Muito bom. Então você não prolifera a fofoca, não prolifera, o maldizer do outro, entendeu? Muito pelo contrário, você só traz harmonia. Muito bom. E outro ponto interessante é porque isso do ego do empresário acontece em qualquer área. Por exemplo, a gente está no mercado de marketing e vendas há mais de 6 anos, e aí tem empresário que chega e fala que ele entende de marketing, ele entende de tráfego pago, não, processo comercial ele domina, só que ele não tem um CRM, ele faz tudo por planilha até hoje para fazer gestão ali dos leads do comercial dele. E aí, pô, a gente já atendeu centenas de empresas ao longo desses últimos anos, e a gente chega e fala para o empresário, não, para o teu contexto, dá para a gente seguir essa estratégia aqui. Aí quando ele quer dar pitaco na estratégia, como se ele fosse o especialista de marketing, a gente fala, caramba, o ego é muito grande. Tem um doutor, por exemplo, que a gente atende hoje, que ele tem uma clínica de urologia. Ele falou, Vinícius, a gente tem uma técnica aqui de, de que ele cobra ali 30 mil reais para fazer. E ele falou, não, essa técnica aqui, ninguém no mundo tem, só eu. Aí eu falei, pô, ninguém no mundo tem essa técnica, só você que criou essa metodologia aqui. Aí você já fica com o pé atrás, porque o cara tem um ego. Pro cara falar que aquela técnica só ele no mundo tem, o ego do cara é muito grande. Perfeito. E geralmente você acha médicos também com esse nível de ego, de, Sim. pô, eu sou o melhor, eu sou mais especialista, eu sou o mais top do meu mercado, enfim, por aí vai. E aí a gente, como profissional e empresários também, a gente precisa ter aquele jogo de cintura pra falar, peraí, calma, respira, deixa eu te mostrar que não é bem assim. E aí que tá a parte racional, e quando você tem planejamento e organização, vamos puxar número. Vamos analisar a parte racional da estratégia para você entender com argumento sólido para qual caminho seguir de acordo com o resultado, porque você me contratou para ter resultado. E muito empresário tem isso daí até hoje, Perfeito. seja na parte comercial, na parte financeira e por aí vai. E aí que tá. Isso vai muito mais além do que a gente falou de ter a parte acadêmica de ensinar Sim, finanças perfeito. na escola, na faculdade, no ensino tradicional. Isso vai do Isso é caráter cultura, né? e da cultura da pessoa em O que é si. que ele ouviu, né? Qual que é o ambiente que ele frequenta? Exatamente. Engraçado que minha esposa ontem estávamos conversando, fomos numa reunião com uma professora da minha filha mais nova, e ela disse assim: "A gente consegue enxergar a criança pelos pais". Eu: "Como assim?". Ela: "Pela linguagem da criança". Por exemplo, a sua filha, ela chega aqui e a gente percebe que ela é empática. Ela chora porque a colega chorou. Ela se preocupa porque o colega está sentindo uma dor. Mas nós temos outros que dizem assim: "Ah, percebeu que mulher, ó, aquela mulher ela tá com a roupinha assim, ela tá pedindo pra". Eu disse: "Espera aí, mas você tá falando de uma criança de 11 anos". Ela é, Tá assim nesse nível. está nesse nível. Ou
aquela pessoa ali, ó, tá chorando porque deve ter apanhado do marido. Ou Lula tem que ser preso, porque palavras da pessoa. Então, são culturas que estão impregnadas num ambiente familiar. Sim. Então, eu já faço totalmente diferente. Filha, poxa, pai, o pessoal está falando lá do presidente. Respeite o presidente, ele é uma autoridade. Nós não estamos aqui para falar de ninguém. Ah, a mulher ela está assim, e ele disse que a mulher está pedindo para isso. Você é uma mulher também. Aprenda que o fato de você ser mulher, você tem que se comportar. Esqueça a vida do outro. Cada um tem uma cultura diferente. Ou qualquer uma outra linguagem que venha de forma pejorativa, eu faço com que elas entendam. Eu trago para ela o fato. E elas saem de lá com uma cultura totalmente diferente, compreendendo o porquê. O problema é o como. Sim, o tempo inteiro. Ô, Pedro, tá com o celular aí? Traz aí que a gente vai entrar num momento massa do podcast. Cara. Agora aqui é assim, vai ser bate-bola. Você não pode pensar muito pra responder, não, viu? Responde, vai. É rapidinho. Já tá acostumado, né? Já. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra. Estava em Brasília, depois de uma palestra, fizeram um quiz comigo assim. Professor, é rapidinho. Hum, Eu, vai. Agora. Não é técnico, não, viu? Tranquilo. Vamos lá. Você já domina isso daqui. Primeira pergunta. Quais são os 3 principais conselhos que você daria hoje para o empresário que está com o caos financeiro impregnado dentro da própria empresa? Primeira coisa, ele tem que ter uma planilha, ele tem que ser organizado. Sim, Segunda coisa, ele tem que conhecer o negócio dele. Terceira coisa, ele tem que ter um mentor. muito bom. Com certeza. Concordo com todas. Outro ponto importante. 3 conselhos que você daria para, por exemplo, um contador que está começando agora o próprio negócio e ele, pô, se inspira no teu negócio para ter uma empresa de sucesso também. Primeiro, ele tem que se especializar em uma área. Muito bom. Segundo, ele tem que buscar alguém que já é bom na área que ele está almejando. E terceiro, ele tem que entender que ele tem que estar em um grupo de pessoas que pensem como ele, Bom, o ambiente, né? no ambiente. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Que eu Coisa não mais sou, recente que você que aprendeu? eu não sou melhor do que ninguém. Muito bom. Se você tivesse um superpoder no mundo, o que que você resolveria? A humildade. Se as pessoas fossem mais Se as humildes, né? pessoas fossem mais humildes, elas conseguiriam enxergar as coisas de forma diferente. Muito bom. O que que você diria pro professor Heleno de 10 anos atrás? Cara, você não é ninguém. Você começou a ser alguém agora. Porque eu me achava 10 anos atrás. Foi mesmo? Eu Boa. era muito prepotente. E hoje, com a maturidade, eu comecei a perceber que eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso das pessoas. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Professor Heleno Rocha, eu falei que o conteúdo hoje ia ser pesado, então espero que vocês tenham conseguido absorver o tanto de conhecimento que a gente trouxe hoje e principalmente conhecimento prático direto do campo de batalha. Se você gostou, já deixa um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, comenta aqui também insights, o que você mais gostou do conteúdo todo que a gente entregou. Já foi mais de 1 hora de podcast. E já segue a gente aí para você não perder nenhum conteúdo novo, @Vinícius Professor Heleno, olhando para aquela câmera ali, últimas palavras. Foi muito bom estar aqui. Agradeço primeiro ao Deus, porque Ele me trouxe a oportunidade de estar aqui com você. E digo para você, nunca deixe ninguém dizer que você não pode. As pessoas não conseguem e não quer que também você consiga. Resiliência. Para te achar nas redes sociais, onde quer. @Heleno Rocha, _oficial. O meu Instagram, o meu LinkedIn é Heleno Rocha. Vamos pra cima que o topo é nosso.